Ah, o amor em tempos descartáveis. Vivemos na era das conexões rápidas. Nunca foi tão fácil conhecer alguém. Um clique, um match, uma conversa. Mas ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil permanecer. As relações parecem cada vez mais frágeis, rápidas e descartáveis. Pessoas entram na nossa vida com facilidade e saem com uma rapidez como se fossem The Flash. Antigamente, os relacionamentos eram construídos como casas de pedra. Hoje, muitos parecem castelos de areia. A pergunta que começa a surgir é inquietante. O que aconteceu com o amor? O que aconteceu com o relacionamento entre seres humanos? Será que estamos vivendo o que alguns pensadores chamam de relacionamentos líquidos? Que eles escorrem pelas mãos? Relações que não foram feitas para durar, mas apenas para funcionar enquanto são convenientes, enquanto existe o interesse ou por acordos? Bem, neste vídeo vamos refletir sobre algo que vai muito além do amor romântico, aquele que ainda traz flores. Vamos falar sobre solidão, medo de compromisso, cultura do descarte e sobre para onde a sociedade está caminhando quando o assunto é se relacionar. Profundo, não? Vamos refletir um pouco sobre isso. Será que realmente vivemos em relacionamentos líquidos? Meu nome é Alexandre, não sósia dele, e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Capítulo 1. O nascimento dos relacionamentos líquidos. Durante muito tempo, os relacionamentos eram vistos como compromissos de longo prazo. Casamentos duravam décadas. Amizades atravessavam a vida inteira. Famílias permaneciam próximas. Infelizmente, o mundo mudou. A sociedade ela ficou mais rápida, mais imediatista, mais individualista, mais fria. Hoje vivemos na lógica do que se não estiver bom, troque. Não está satisfeito com o seu emprego? Mude, peça demissão. Ou troque de celular, troque de emprego, troque de cidade, troque de parceiro. O problema é que essa lógica de consumo começou a invadir também os relacionamentos. Pois é. As pessoas começaram a se relacionar da mesma forma como consomem produtos. Enquanto serve, permanece. A gente consome. Deixou de servir, a gente descarta. Sabe, como vídeos do YouTube? Eu vou seguir tal canal. E tal canal ficou chato? Próximo. Ou igual Instagram, que é mais rápido, né? Só vai fazendo isso. A vida se tornou isso. E a gente tem que tomar muito cuidado. É nesse momento de cuidado que nasce o conceito de relacionamentos líquidos. Relações sem forma fixa, sem estrutura sólida, sem promessa de permanência. Relações que se adaptam ao momento, mas raramente sobrevivem ao tempo. Até rimou. Capítulo 2. A cultura do descartável. Como líquido, que ele cai rapidamente e se desfaz no chão, nós vivemos na era do descartável. Copos descartáveis, produtos descartáveis e cada vez mais as pessoas também estão se tornando descartáveis. Hoje é comum você ouvir frases como: tem muita gente no mundo, se não der certo, parte para outra. É melhor você não se apegar. Meu Deus. Essas frases, elas parecem libertadoras, mas escondem algo muito mais profundo do que a gente imagina. Elas revelam uma incapacidade crescente de lidar com frustrações emocionais. As frustrações, elas fazem parte da nossa vida, porque relacionamentos reais, eles exigem coisas que a cultura atual tenta evitar. Que tipo de coisas que são essas? Paciência, conversa difícil, tolerância às imperfeições, cobranças excessivas. Nenhuma relação verdadeira é perfeita o tempo todo.
Mas quando a mentalidade é descartar em vez de consertar, as relações passam a durar cada vez menos. Porque é muito mais fácil a gente se libertar do problema do que tentar reconstruir. E esse problema é que ao você descartar pessoas repetidamente, muitas vezes na sequência, nós acabamos por descartar também a possibilidade de viver algo profundo. E é na profundidade que a gente vai evoluindo como ser humano, porque a gente aprende com o outro, a gente aprende a lidar com erros, com frustrações, com decepções, porque a maturidade ela nasce dessa forma perduradoura de relacionamentos. Quando é tudo muito líquido, muito rápido, muito instantâneo, não dá tempo de processar, não dá tempo de ocorrer o amadurecimento. E quando a gente não amadurece, a gente não tem como adquirir repertório de convívio social. Então tudo se torna fútil, tudo se torna sem forma, perde a beleza, as cores elas se espalham e o que sobra é o cinza, o escuro. Isso é triste. Capítulo 3, o medo de se envolver. É muito engraçado que as pessoas, elas dizem que querem amar de qualquer forma, querem o amor da vida. Só que tem medo do amor, tem medo dele. É verdade, elas têm medo de se apegar, medo de sofrer, medo de perder a liberdade. Então surge um comportamento muito comum na sociedade moderna. Nós chamamos esses relacionamentos, por incrível que pareça, relacionamentos vividos pela metade. Pessoas que se aproximam, mas não se entregam, que demonstram interesse, mas evitam compromisso, que querem a companhia, mas sem responsabilidade emocional. Muitas vivem até em casas separadas quando são casais, para que possa prevalecer a individualidade de cada um, quartos separados, grupos sociais separados, mas na hora de exigir, daí tem que estar junto. É necessário juntar ali os pratinhos, quando precisa estar junto. Mas quando ocorre qualquer tipo de conflito, opa, cada um para o seu quadrado. Aí que está o grande problema, porque não existe amadurecimento sem resolver conflitos. Os conflitos é que é o barato da coisa, vamos colocar dessa forma. É ali que mora o desenvolvimento do ser humano. É neste momento, nessa divisão, em que o ser humano não está sabendo lidar com o outro, que prefere só momentos de prazer. Então, nos momentos de prazer, nós nos unimos. Agora, nos momentos de conflitos, de necessidades de superar obstáculos, nós nos afastamos, cada um no seu quadrado. Então é muito complicado a gente conseguir lidar, porque o amor, ele não é só momentos de felicidade, como hoje as redes sociais elas plantam de uma forma explícita. O amor, ele é uma mistura de tudo. São vários temperos ali que são colocados no mesmo prato. Então esses temperos, eles contêm doçura, eles contêm acidez, eles contêm o sal, eles são um pouco apimentados e tem uma saladinha de acompanhamento para dar o frescor. Então existe um conjunto ali de elementos. Então o amor ele funciona dessa forma. Nem tudo é determinado pelo prazer. Então este é o grande X da questão que está acontecendo com os relacionamentos atuais. As redes sociais, elas estão influenciando muito nisso, porque elas postam tudo que é lindo, tudo que é belo, tudo que é perfeito. Elas nunca vão mostrar o que está por detrás das câmeras. Quando a pessoa está sem maquiagem, quando a pessoa está chorando, quando a pessoa está sendo pressionada por likes, quando um patrocinador está ali torrando suas paciências para que vocês possam produzir cada vez mais. Percebe? Então esse desgaste não é mostrado nas câmeras, e sim fora delas. Então o mundo perfeito ele não existe, gente. Relacionamento é um pacote completo. É o prato com todos os elementos e os ingredientes. Da acidez, da doçura, daquele toque amargo e picante. Faz parte.
Então a gente tem que saber lidar com tudo isso. É como se todo mundo quisesse os benefícios do amor, mas sem os riscos dele. Não é? Existe um problema nisso. O amor verdadeiro mesmo, nós já falamos até em um vídeo sobre se o amor existe, ele contém vulnerabilidades. Como eu falei agora para vocês com vários exemplos do prato completo, a vulnerabilidade, ela significa aceitar que em algum momento podemos nos machucar. Para evitar essa dor, muita gente prefere relações superficiais. Então prefere só a sobremesa. O prato principal, cada um escolhe o seu. O preço dessa proteção emocional pode ser muito alto. Sabe o pior delas, o pior preço? É a solidão silenciosa. Essa dói. Sabe por que dói a solidão silenciosa, gente? Porque ela é muito sutil, ela vem aos poucos. Enquanto você é jovem, você não percebe, porque você está no momento de aventuras, momento de experienciar a vida. Conforme você vai envelhecendo, as pessoas elas vão se afastando de você, gradualmente. E chega um ponto que você se depara, está sozinho ali, uma solidão absoluta. Porque todos que estavam ao seu redor ou se casaram, ou constituíram novas redes de amizades, ou foram para outro país, ou mudaram para outra cidade. Aquele círculo de amizades que você tinha se desfez. Vai chegar um momento em que a velhice chega, você está lá, sozinho, sem ninguém para conversar. E os poucos que sobraram são aqueles que compactuam das mesmas dores. E você obrigatoriamente ou se une ou vive na solidão. Então você vai chegar a um ponto que você só tem duas opções. Ou cede ou vive solitário. Capítulo 4, a ilusão das infinitas opções. Os aplicativos de relacionamento criaram uma sensação muito curiosa. A ideia de que sempre existe alguém melhor a apenas um passo ou um clique de distância. Isso cria uma mentalidade de comparação constante. A pessoa com quem você está nunca parece suficiente, porque sempre existe a possibilidade de alguém mais bonito, mais interessante ou mais compatível. O único problema é que essa busca infinita pelo parceiro perfeito pode impedir que alguém construa algo real. Relacionamentos profundos não nascem perfeitos e nunca serão perfeitos. Eles se tornam profundos com o tempo, mas quando a cultura ensina que sempre existe algo melhor esperando, muitas pessoas desistem antes mesmo de tentar construir. Que cultura é essa? Gente das redes sociais, ali só pregam perfeição. Desta forma, os relacionamentos, eles passam a ser experiências rápidas, intensas, breves, como fogos de artifício, bonitos por alguns segundos, mas incapazes de iluminar uma vida inteira. Esses momentos são chamados de sombras, momentos sombras, porque você vive no escuro. Aproveita aquele momento, aquele instante, e depois tudo acaba. No dia seguinte você vai precisar novamente. E sai a luta. Sabe como se fosse um vampiro? Você suga energia, suga o que precisa, mas no dia seguinte você não vai precisar se alimentar novamente? É que nem refeição. Você não consegue passar muito tempo faminto sem alimento. Você se torna aí esse vampiro de energia porque você drena a energia e descarta. Drena e descarta. Drena e descarta. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas têm medo do vampiro. Ele pode ser atraente no começo, mas não se esqueça que o vampiro, as pessoas começam a difamá-lo. Então o vampiro em algum momento acaba tendo uma fama ruim, onde chega a solidão. Capítulo 5. A solidão na era das conexões. Nunca estivemos tão conectados. Mensagens instantâneas, redes sociais, videochamadas. Mas ao mesmo tempo cresce algo muito paradoxal. E esse algo paradoxal tem um nome tão interessante que a gente não falou ainda aqui, ou falou? A solidão. Pois é, muitas pessoas conversam com dezenas de pessoas, mas não têm com quem realmente contar. Recebem curtidas, mas não recebem presença.
Os relacionamentos líquidos muitas vezes criam vínculos frágeis, que desaparecem no primeiro conflito ou na primeira dificuldade. Isso gera uma sensação muito estranha. As pessoas estão cercadas de gente, mas emocionalmente sozinhas e o pior, vazias. E essa solidão silenciosa se tornou uma das grandes marcas da sociedade contemporânea. Capítulo 6. Para onde estamos indo? Se a tendência atual continuar, podemos caminhar para uma sociedade onde relacionamentos duradouros se tornam cada vez mais raros. Não porque as pessoas não queiram amar, porque isso é natural do ser humano, mas porque muitas desaprenderam como permanecer ali, como permanecer no amor, porque elas estão condicionadas ao mundo perfeito que as redes sociais pregam diariamente, constantemente, segundo a segundo. Porque quando surgem os problemas, vem as redes sociais, o mundo é perfeito. E a gente, perna para quem tem. Então, permanecer quando tem problemas e quando acaba aquele encanto inicial, isso é difícil. Permanecer quando é necessário amadurecer juntos, isso é difícil. A grande questão não é apenas encontrar alguém, é construir algo que sobreviva ao tempo. Talvez o verdadeiro desafio da nossa geração não seja aprender a se conectar, mas aprender a não desistir rápido demais das pessoas. Porque relações profundas não são encontradas prontas. As relações profundas, elas são construídas. Então fica aí a dica. Solidão é um preço quando a gente escolhe se afastar de pessoas, se afastar de problemas. A solidão é a única companheira daquele que procura perfeição. Bom, falamos tanto de liquidez, né? Dos relacionamentos líquidos, mas aí vem uma pergunta para a gente poder concluir esse vídeo de hoje. O amor ainda pode ser sólido? Apesar de tudo, o amor ainda existe. Relacionamentos sólidos ainda existem. Amizades verdadeiras ainda existem. Mas elas exigem algo que a sociedade atual tenta evitar, mas evita pela rapidez das mídias sociais, das redes sociais, do imediatismo, que é tempo, dedicação e paciência emocional. Relacionamentos sólidos não são perfeitos. Eles são imperfeitos, mas comprometidos. Exige dedicação. Talvez o grande ato de coragem hoje não seja amar intensamente. Talvez seja algo ainda mais raro. Escolher permanecer em um mundo que ensina a desistir. Escolher permanecer em um mundo que ensina a desistir. Porque no fim das contas, a pergunta mais importante não é quantas pessoas você conheceu, mas sim, e essa é a mais importante, quantas você realmente permitiu permanecer na sua vida? E talvez, se mais pessoas começarem a refletir sobre isso, o amor pode deixar de ser líquido. Os relacionamentos podem se tornar mais sólidos e voltar a ser algo capaz de durar. E aí, já experienciou relacionamentos duradouros e sólidos? Ou os relacionamentos que você tem hoje são somente líquidos? Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e mantenha relacionamentos sólidos. Te vejo numa próxima. Tchau!